Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Escute com fé isso. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para você. Alguém de novo, ele vai levantar e falar. Alguém de novo, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Escute isso. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Escute, você não vai parar. Eu sou Jesus Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, dá glória a Deus aí, querido. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abra do barco, querido. Não abandone o barco, pois esse deserto vai servir de testemunho para você. Alguém de novo, ele vai restaurar. Alguém de novo, e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Bate a mão no peito e canta com força. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus Nazareno, já dei ordem. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Diga no Senhor, você não vai parar. Encoraja o dizer. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem. Você não vai parar. Diga pro seu irmão, olha bem dentro dos olhos dele. Diga pra ele assim, você não vai parar. Graça e paz, você está na quarta com o bispo,
um programa da Igreja Metodista na 4ª região eclesiástica. Saudamos a todos os pastores, pastoras, aos queridos irmãos e irmãs, com a graça e com a paz do Senhor. Nesta noite, nós vamos falar sobre os 25 artigos de religião da Igreja Metodista, que são doutrinas. Falaremos da origem desses 25 artigos para que possamos, nas próximas quartas-feiras, falar realmente de cada um desses 25 artigos. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que os 25 artigos de religião são considerados doutrina para nós metodistas. Doutrina é tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação. E nesse programa a gente tem falado e mostrado esse aspecto doutrinário da Igreja Metodista. E os 25 artigos de religião também são considerados para nós metodistas doutrina, aquilo que é essencial para a nossa salvação. Só quero lembrar a você que muitas vezes as pessoas dizem assim: a Igreja Metodista não tem doutrina, porque as mulheres podem cortar o cabelo, podem usar calça comprida. E eu gostaria de lhe dizer que isso não é doutrina, isso é costume. Nós confundimos costume com doutrina e doutrina com costume. Imagine só se Jesus estiver lá no céu e ver você chegar e dizer assim: você não pode entrar porque você cortou o cabelo, e você não pode entrar porque usou calça comprida. É óbvio que isso não vai acontecer, porque isso é um costume, e costume varia de lugar para lugar, de cidade para cidade, de país para país. E costume não é essencial para a nossa salvação. Mas doutrina não. Ela vale aqui em Belo Horizonte, ela vale no Rio de Janeiro, ela vale em Tóquio, no Japão, vale em qualquer parte do mundo, porque ela é essencial para a minha salvação, para a sua salvação, para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então você deve também entender isso. Quando nós falamos de doutrina, estamos falando de algo essencial, que devemos praticar, acreditar, crer, porque é fundamental, essencial para a minha salvação em Cristo Jesus. Ouçamos um texto da Palavra de Deus, que Jesus fala de uma doutrina muito simples, lá no Evangelho de Marcos, o capítulo de número 12, dos versículos 29 a 31. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus aqui destaca, é o único Senhor. E ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E ele conclui dizendo: e o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele conclui dizendo: não há outro mandamento maior do que este. Isso é doutrina, porque é essencial amar a Deus, crer que Ele é o único Senhor. É essencial amar ao nosso próximo, é essencial fazer a obra do Senhor. Os 25 artigos de religião também são considerados por nós metodistas doutrina. Mas de onde eles vieram? Onde eles surgiram? Talvez alguém diria assim: foi John Wesley que inventou. Não, não foi John Wesley que inventou.
A igreja metodista, ela surgiu da igreja anglicana. John Wesley era pastor anglicano, filho e neto também de pastores anglicanos. E ele então, sem dúvida nenhuma, ele tirou esses princípios doutrinários da igreja anglicana. Mas como eles surgiram? Muitas pessoas dizem que a igreja anglicana ela surgiu porque o rei Henrique VIII ele queria se separar de Catarina e casar-se de novo. E ele então pediu consentimento ao Papa da época, que era o Papa Clemente VII, e o Papa não deu. Ele se auto-intitulou autoridade da igreja e assim então dividiu a igreja na Inglaterra, que não era mais católica, e conseguiu se casar. Essa é uma história mal contada. Não é bem assim. Como surgiu a igreja na Inglaterra? A igreja na Inglaterra ela foi plantada por um dos discípulos dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, que ali chegou, ainda não era nem reconhecido o país como Inglaterra, o Reino Unido como é hoje, e plantou ali o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então essa história do rei Henrique não foi bem assim. É verdade, ele queria se casar de novo, porque era o seu desejo ter um filho para que pudesse ser o seu sucessor, o sucessor do seu reino, do seu reinado. E ele então pediu autorização ao Papa Clemente VII. O Papa dava essa autorização para qualquer um. E quando iria assim dar e proceder com esse documento, dando ao rei Henrique VIII a permissão para se casar de novo, né, o seu divórcio, a cidade de Roma fora invadida, né, pelo exército do rei Carlos V. E o rei Carlos V, então, invadiu Roma, sitiou Roma e colocou também o Papa Clemente VII numa situação muito complicada, porque agora ele não podia dar esse documento para o rei Henrique VIII. Por quê? Porque Catarina era tia do rei Carlos VI, o rei Carlos V, o rei da Espanha, que tinha acabado de invadir, de sitiar ali a cidade de Roma e, consequentemente, a igreja estava sitiada. O Papa Clemente VII, então, enviou o seu embaixador para resolver essa questão, que não foi resolvida, e assim, então, o rei Henrique VIII, ele queria, né, declarar a supremacia da igreja, e assim o fez através do congresso que já existia na época. O rei Henrique, então, declarou, né, a supremacia sobre o Papa, e assim, então, conseguiu separar, agora sim, o poder que a Igreja Católica tinha através do Papa sobre a Igreja na Inglaterra. Mas o rei Henrique VIII, ele não, vamos dizer assim, deu a ele esse documento. Não, isso não aconteceu. Um arcebispo chamado Thomas, ele então, né, preparou, através do Congresso, uma reforma, e consequentemente já havia muito desgosto da Igreja da Inglaterra com a Igreja de Roma, que era uma igreja muito profana, que pregava idolatrias, adoração a imagens, e tantas coisas que os ingleses não concordavam, né? não concordavam. John Wycliffe já tinha pregado contra todas estas práticas de indulgências e práticas pecaminosas
da Igreja Romana. E esse arcebispo, né, Thomas Cranmer, ele então fez com que, através da sua liderança, o Congresso criasse essa lei da supremacia e, consequentemente, assim então rompesse com a Igreja Romana. Posteriormente, o rei Henrique VIII mandou traduzir a Bíblia, mas ainda não tinha alcançado o documento que ele queria, que foi dado por esse arcebispo, né, através do Congresso. E aí então ele se casou de novo com Ana e teve mais uma outra filha. Não alcançou o seu objetivo de ter um filho, um herdeiro. Veio a falecer, né, e com a sua morte assumiu o rei Eduardo. O rei Eduardo assumiu e deu continuidade a esse processo, né, de reforma, e criou também esse arcebispo, né, sob a autorização do rei Eduardo. Ele criou também uma outra lei que se chamava Lei da Unificação, que unificava a igreja na Inglaterra. E assim então criaram o livro de oração comum. Você já deve ter ouvido falar, a igreja anglicana ela tem um livro que se chama Livro de Oração Comum. E assim então foi criado 42 artigos de religião. Pela primeira vez então foram criados esses 42 artigos de religião sob a liderança, né, desse arcebispo. Isso se deu em 1537, e foi criado e traduzido a Bíblia, né, para a língua inglesa, e também foi então criado posteriormente esses artigos. A Bíblia foi em 1537, que ela foi traduzida para a língua inglesa, né? E os 42 artigos de religião foram criados em 1552, né? Não podemos errar essas datas, pelo arcebispo Thomas Cranmer, que criou esses 42 artigos. Posteriormente, esse arcebispo perdeu o seu poder porque o rei Eduardo veio a falecer e foi substituído por Maria I. Ela era uma rainha totalmente contra a reforma e a separação da igreja na Inglaterra da igreja romana. E ela fez o quê? Ela decretou que aquela lei que o Congresso havia criado, ela estava revogada, né? Não tinha mais nenhum valor. E assim então voltou a impeirar, né, todo o sistema católico novamente na Inglaterra. Mas com a morte de Maria I, assumiu Elizabeth, né? E a rainha Elizabeth, ela então, ao substituir a rainha Maria I, ela revogou todos aqueles decretos da rainha Maria I e restaurou novamente, juntamente com o Congresso, a lei da supremacia da rainha na Inglaterra e também a lei da unificação. E voltou a criar novamente os artigos de religião, agora já não mais 42, e sim 39. E foram desses 39 artigos que John Wesley tirou os 25 artigos de religião do metodismo histórico. Quando ele fez isso? Ele fez isso para ajudar a criação da Igreja Metodista nos Estados Unidos. A Igreja Metodista nos Estados Unidos, ela surgiu primeiro do que a Igreja Metodista na Inglaterra,
porque John Wesley tinha forte resistência para criar a Igreja Metodista na Inglaterra, embora não existia de fato, mas já existia de direito. E então ele criou esses 25 artigos em 1784, que foi o ano que teve uma conferência de fundação da Igreja Metodista nos Estados Unidos, na cidade de, deixa eu ver aqui, na cidade de Baltimore, em Maryland. E lá então foi, através desta conferência, aprovado esses 25 artigos de religião que até hoje estão em nossos cânones. É sobre essa história maravilhosa desses 25 artigos de religião, que são nossas doutrinas, que nós vamos falar nas próximas quartas-feiras no programa Quarta com o Bispo. Ok? Vamos então falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te glorificamos por esta noite, pedimos que a tua bênção esteja presente com cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham na Quarta com o Bispo, e que todos os teus filhos e filhas entendam que doutrinas são fundamentais para a nossa salvação, para que possamos tomar posse de uma nova vida em Cristo Jesus. Que a tua graça seja com este teu filho, com esta tua filha, e que na sua caminhada ele consiga desenvolver uma salvação que lhe dê cada dia maturidade, perfeição, que lhe dê cada dia santidade. Eu quero, em nome de Jesus, o teu filho amado, te agradecer por esta vida, em nome de Jesus. Amém. Você está na Quarta com o Bispo. Temos neste mês de fevereiro, no dia 26, a partir das 21 horas, dia 26 de fevereiro de 2021, a partir das 21 horas, a nossa segunda vigília regional de oração neste ano de 2021. A primeira aconteceu na última sexta-feira de janeiro, mês passado, e a segunda vigília vai acontecer no mês de fevereiro. Lembrando que as nossas vigílias de oração já acontecem desde o mês de julho de 2020 e vão até o mês de julho de 2021, provavelmente sendo estendidas até outubro, porque estamos orando também pela pandemia e pelo Concílio Geral da Igreja Metodista, que agora foi adiado para o mês de outubro, deste ano. Então você é o nosso convidado para estar conosco na última sexta-feira de fevereiro, dia 26 de fevereiro de 2021, das 21 horas às 0 horas. E essa vigília será dirigida pelo distrito Vale do Rio Doce, cujo superintendente é o reverendo Marco Antônio, que estará à frente desta vigília, juntamente com o apoio de todos os pastores, pastoras, missionários, missionárias, igrejas do distrito Vale do Rio Doce. Eu também estarei apoiando e participando, e você é o nosso convidado também através deste canal do YouTube que transmite para você a Quarta com o Bispo. Deus nos abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.